Vou falar sobre o Paê. Acho que é a primeira vez que eu tô podendo falar sobre o Paê aqui no canal. Verbalizar pra vocês, a não ser a quem viu o SBT Esporte Rio hoje que eu falei sobre. O Paê, cara, ele realmente é muito diferente. A gente tá falando aqui de um jogador que é extra classe, que é craque mesmo. Craque no sentido mais puro da palavra. Jogador que é ambidestro. A característica que eu mais gosto no futebol é a ambidestria, podemos dizer assim. Acho que isso faz o jogo do atleta abrir um leque bizarro, leque assustador. Ele é um condutor, coisa que o Vasco não tem. Ele chuta de fora da área, coisa que o Vasco tem muita dificuldade. Além dele ser um cara também tem uma visão de jogo diferenciada. Ele é diferente. E ele converte todo esse talento dele em gols e assistências. O Paê no mundo é um cara que cria e cria muito bem. Um dos poucos camisas 10 que consegue converter de fato seu talento em gols e assistências. Tá? Então, assim, é um cara que vai elevar muito o patamar do Vasco da Gama. Ele querendo jogar bola, ele não tendo problema com lesão, ele vai elevar muito o patamar do Vasco. Mesmo. De todos os jogadores do Vasco que foram especulados, foram negociados, dos grandes nomes, o tal do camisa 10, Paê é o melhor. Do que todos os outros. Pieto, Lanzini, todos. Todos. O Paê é muito melhor do que esses caras. É um jogador realmente, repito, eu não sou um cara de me animar. Ah, meu Deus, fulano tá vindo, vou me animar demais, puta que pariu. Não sou esse cara. Mas, nesse caso específico, a gente tá falando de um grande jogador. De verdade. Nível altíssimo. E espanta o Vasco ter conseguido, mas me agrada também, que vai ganhar muito, vai ganhar na casa do 1,5 milhão, mas tem condições totais de converter o futebol dele em pontos, em gols e assistências para o Vasco. Falei foi do Carrasco? Do Carrascal. Falei pra galera. Ele é mais novo, ele é muito bom de bola, é um cara diferente, mas o Carrascal não converte o talento dele em gols e assistências. É um jogador que participa pouco de gol. Ele pode ser muito bom em outro contexto. No contexto que o Vasco precisa. De ganhar jogos difíceis. Daquele gol de falta. Daquele golzinho de fora da área. Daquele lance diferente. De você entregar gol e assistência. O Paê foi, de fato, uma baita de uma contratação. Se vai dar certo ou não, galera, aí eu não sou vidente. Mas a análise que a gente faz desse atleta é essa. Então, o Vasco preencheu algumas lacunas nessa janela de transferência. Quais, Pedrosa? O camisa 9, pra mim tá resolvido. Acho que tá resolvido. Tá claro que é um jogador que, se tiver uma oportunidade, o Verratti vai colocar a bola na rede. O camisa 10, pra mim tá resolvido também. O meio-campo em si, inclusive com o Paulinho e também com o Praxedes, essa área, esse setor de meio-campista, também acho que está bem preenchido. Tem duas posições que eu, na minha cabeça, ainda traria para o Vasco: um lateral direito e um primeiro volante. Eu buscaria esses dois nomes. Por quê, Pedrosa? Porque o Pumita, como eu disse, claramente está vivendo um péssimo momento. O Bambu não é um jogador de ofício, apesar de fazer a função, não é do ofício. E a gente sabe também que pode prejudicar a qualquer momento. Tá? E essa posição de primeiro volante, tudo que eu falei sobre o Bambu, posso falar sobre o Zé Gabriel. Acho que não tá comprometendo, tá fazendo a função. Hoje, por exemplo, acho que até jogou bem sem bola, mas é um atleta que gera risco. E aí, nessa semana, eu falo com muita tranquilidade, porque tive que parar o meu Dia dos Pais com o meu pai para dar essa notícia. Eu recebi a informação
das pessoas que cuidam da carreira aqui do Nainggolan no Brasil, e ele queria jogar no Vasco da Gama. E eu falei, quê? Aí os caras, Pedro, a situação é essa, fonte, já foi oferecido, inclusive. Aí, conversando com a minha fonte, falei, cara, mas da onde que saiu isso? Que loucura é essa? E aí a fonte falou, Pedrosa, ele se relacionou com alguém, alguma namorada, algum amigo que era vascaíno, que contou a história do Vasco pra ele, e desde então ele passou a acompanhar algumas notícias, acompanhar vídeos de torcida e tal. Soube dessa notícia do Payet. Ele hoje tá sem clube e ele falou, foi assim que ele verbalizou pra gente. E aí? Não vai colocar a gente, vai me colocar no Vasco não? Eu quero ir pro futebol brasileiro. Eu gosto do Vasco, quero ir pro futebol brasileiro. E aí os caras me ligaram, me contaram essa história, eu falei, não é possível. Aí tive acesso a algumas informações que eu consegui comprovar. De fato, o Nainggolan foi oferecido ao Vasco da Gama, e não só oferecido. O Nainggolan quer jogar no Vasco. Ele foi oferecido querendo jogar no Vasco. O movimento dele, inclusive, de seguir o Vasco da Gama nas redes sociais, é por conta disso. É para colocar pressão. O movimento dele de abrir o Instagram dele, que não era aberto, era para receber o carinho da torcida. Só que eu dei essa notícia no domingo. E vocês sabem a responsabilidade com que eu trato a notícia aqui. Parece loucura, mas não é. É fato. Fato. Tenho como comprovar tudo isso. Mas não preciso, porque acho que eu tô há muito tempo já nesse meio para mostrar a credibilidade que eu tenho com vocês. E aí, no domingo mesmo, eu procurei o Paulo Brax, procurei a diretoria do Vasco. E falei, galera, tô sabendo que ele foi oferecido. A situação é essa. Vocês têm algum interesse? Ao mesmo tempo, a gente sabe que o Vasco estava viajando para São Paulo. E quando é dia de jogo, quando é muito perto, é muito difícil a diretoria responder, porque a galera fica concentrada. Mas nessa tarde o Paulo acabou me respondendo, o Paulo Brax. Ele falou, Pedrosa, realmente ele foi oferecido, mas nesse momento a gente não tem interesse. Inclusive, a gente deve ficar por aqui pelo Payet. Não deve contratar mais ninguém, a não ser que seja uma oportunidade imprescindível no mercado. E eu falei assim, beleza, bola. E dei a notícia. E é isso, tá, gente? Eu vi que até saiu uma notícia de um jornalista belga. Não desacredito da informação do colega, a respeito da informação do colega, porque, repito, até o momento que eu postei pra vocês que o Vasco não tinha interesse, o Nainggolan, os representantes dele, entraram em contato com o Vasco e o Nainggolan estava na expectativa, tá? E ele é belga, né? O jornalista que deu a notícia. Então eu não duvido nada de que o próprio Nainggolan deve ter falado, eles estão tentando aí. Mas essa tentativa não surtiu efeito. E eu digo pra vocês, repito, o cara realmente queria vir, tá? Realmente fez esforço. As pessoas me perguntaram, por que ele seguiu o Vasco então? Por que ele abriu o Instagram? Foi por isso. Foi pra mostrar que ele queria vir. Foi pra poder mostrar pro clube, abraçar a torcida, ter o carinho da torcida e fazer o movimento. A famosa cavadinha. Mas a gente tá falando aqui de um atleta que já esteve no mais alto nível também no futebol europeu. A última temporada, ele fez 28 jogos e tem uma boa participação. Se eu não me engano, ele tem quase 10 participações em gols. É um jogador que acumula problemas fora de campo, mas que também já teve atitudes nobres fora dele também. Até o caso, ele foi jogar, saiu da Inter de Milão, saiu da Roma ou da Inter de Milão, para poder ir pro Cagliari e ficar mais próximo da esposa dele, que tinha um problema. Uma atitude que é um cara que parece ser muito coração. E tá querendo esse desafio. Tá querendo essa novidade, digamos assim, na vida dele. Mas, no entendimento da diretoria, não era algo interessante no momento. Essa é a informação que eu tenho para passar para você. Olha só que mensagem engraçada, o Diogo Ferreira. Você falou assim, Bruno Pérez e o belga para fechar.
Bruno Pérez é o lateral direito, né? E essa ligação, esse conhecimento, representante do Nainggolan aqui no Brasil, porque obviamente ele tem empresários fora, mas tem uma empresa que representa ele aqui, ela vem do Bruno Pérez, que jogou no futebol italiano, na mesma época que o Nainggolan, e eles acabaram tendo essa relação, viraram amigos, e aí um dos representantes do Nainggolan aqui no Brasil tem essa boa relação com esse jogador, com o Bruno Pérez, ex-lateral direito do Santos, jogou lá fora no futebol italiano, não sei nem onde ele tá agora, mas isso tem a ver também, tá? Só pra contar pra vocês. Então, eu acho que o Nainggolan vem num pacote de uma incógnita. Uma incógnita. Um jogador que você não sabe se ele vai pesar o clima, se ele não vai pesar o clima, se ele vai fazer alguma coisa, se ele não vai fazer alguma coisa. Porra, o cara tem até lance de ter fumado no banco de reservas. Então, a gente sabe que não é um jogador 100% confiável no sentido de grupo, de atleta. Mas assim, tecnicamente, eu não tenho a mínima dúvida de que ele já ajudaria o Vasco. E vem jogando. Tem um número ok de partidas nos últimos anos. Então assim, para ser muito honesto com vocês, eu não dispensaria. Eu não dispensaria. De forma alguma. Eu ficaria com o Nainggolan. Eu teria contratado. Porque tem qualidade. Um quesito que o Ramon Dias sempre fala na coletiva é sobre a vontade de jogar no Vasco da Gama. Esse jogador quer jogar no Vasco da Gama. E ele quer jogar no Vasco da Gama. Isso eu garanto pra vocês. Garanto. Eu tenho duas informações. Informações quentes. Ele quer jogar no Vasco da Gama e os representantes dele foram autorizados para oferecer e para trabalhar esse nome no Vasco. E a outra informação, infelizmente, é que o Vasco não tem interesse. Se algo vai mudar, eu não sei. Hoje eu posso garantir para vocês. Não, o Vasco não tem interesse, tá? E não duvidem de que se algum outro clube se interessar aqui no Brasil pelo Nainggolan e ele achar a proposta válida, ele vai vir. Porque, repito, os representantes dele estão autorizados a trabalhar o nome da Nainggolan aqui no Brasil. É paciência, né? Faz parte. Em relação a essa situação de não contratar mais ninguém, dito tudo isso que eu falei, pra mim, o mais grave é não contratar um primeiro volante. Esquece o Nainggolan. Pode ser outro. Mas o Vasco deveria ter contratado um primeiro volante. O famoso camisa 5. Isso não aconteceu. Ou melhor, isso não aconteceu até agora. Eu acho que essa urgência, ela deveria estar em pauta ainda. Pelo que eu soube da diretoria, pelo que eu pude apurar, só vão acontecer mais contratações caso seja algo realmente que o Ramon queira muito, seja uma possibilidade muito grande, uma oportunidade muito boa. De resto, até segunda ordem, o Vasco não pretende mais contratar.